Glória a Deus. Você pode dizer um aleluia? Amém. Que maravilha. Estamos de casa cheia, né? Que bênção de ter você aqui nessa noite. Você faz parte da Igreja Verbo da Vida. Não vou dizer que é um orgulho, mas é uma grande alegria, né? Gosto de dizer isso. Vim de outra cidade para cá, para morar aqui, para fazer parte do Verbo da Vida. E você mora aqui e aqui no bairro tem um Verbo da Vida. Você pode dizer aleluia por isso, ficar feliz, né? Que bênção. Aleluia. E sou grato ao Senhor pela sua vida, né? Quem são os visitantes que eu estava de costa no vídeo? Olha aí, os visitantes pela primeira vez, a segunda, que bênção. Muito bem, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, eu estava aqui de costa, não tinha visto, tá bom? Você está aqui, para nós é uma alegria, porque essa igreja ela foi feita por você, quer dizer, para você, e nós estamos felizes, amém? Eu não sei se Dani avisou, mas olha só, nós vamos ter aulas demonstrativas do Rema aqui, avisou não? Então dia 23 nós vamos ter aqui o pastor Policarpo Brito. Quem conhece o pastor Policarpo? Pois dia 23 nós vamos ter um domingo Rema. Olha que bênção, né? Então você convida pessoas. No dia 20 de fevereiro vamos ter a irmã Janaína Albuquerque. Olha que bênção. Pela primeira vez aqui em nossa igreja. Tanto o pastor Policarpo como a irmã Janaína. Vamos ter aulas do Rema. Então você, quem aqui já é graduado do Rema? Olha, quem já fez o primeiro ano? O segundo? Né? Quem vai fazer o primeiro ano do Rema? Isso, glória a Deus, aleluia. Cadê Aurélio? Ali. Amém. Então, irmãos, que bênção. Estamos felizes por esse tempo de celebração ao Senhor. Esse é um tempo onde nós vamos ofertar na casa do Senhor, e eu fiz isso com alegria. Eu não sei você, nós não temos problema de falar sobre dinheiro, porque nós não pedimos dinheiro. Nós damos a oportunidade de você servir ao Senhor. Então em breve nós vamos ter nossa linda parede, né, bem bonita aqui com a logo. Nós já temos a logo, vamos pintar ela, tá em MDF, vamos ficar aqui no Chile. Quem está vendo aqui o nosso ventilador, né, que bem, só falta ligar. Josene vai ligar, né, e nós vamos ter aqui, ficar com o vento aqui, né, para que a gente possa estar bem refrigerado até a chegada dos nossos ar-condicionados. Estamos progredindo, irmãos, né? Para você que está aqui nos visitando, nosso ponto de pregação ele vai fazer 8 meses somente. Nós temos 4 meses aqui, ou 5 meses aqui nesse lugar, porque começamos na nossa casa um ponto de pregação e ficou tanta gente que em 3 meses tinha 54 pessoas, né? Pior a gente ser denunciado, mas a gente cresceu tanto que nós viemos para esse lugar aqui. E viemos só com um computador, não tinha nem som, não tinha nada. Deus foi proporcionando através dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Como diz lá em Malaquias 3, né, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, não Janderson, nem Daniel, nem as pessoas que estão conosco. Mas essa obra tem crescido por causa de uma visão que Deus colocou no coração. Alcançar 1% da nossa região sudoeste de Campina Grande através da unidade, do crescimento e da influência nesse lugar. Amém? Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Abre tua Bíblia, nós vamos falar mais um pouco sobre a Santa Ceia. E abre tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E nasci no Evangelho, como eu disse, mas eu tinha medo, e isso era errado ter esse sentimento, né? Porque esse medo é um espírito. Quando falava sobre a questão da ceia, né? Quantas vezes eu fiquei sem cear, às vezes porque eu desobedecia a minha mãe, eu fazia qualquer outra coisa errada e ficava sem cear, né? Não tinha um entendimento de que eu poderia pedir perdão a Deus, e quando falava de tomar a ceia para trazer condenação para você, pensa, eu tinha medo. Quem tinha medo disso? Então nós vamos ver hoje, né, que a gente não precisa entender essa questão do medo na questão relacionada ao pecado, e sim a gente discernir o corpo, mas a gente pode pedir perdão a Deus e Deus nos perdoa. Amém? Deixa eu trocar de microfone. Aleluia. Melhorou? Só baixa um pouquinho, por favor. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor
até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado. Damos graças, Senhor, pela unção, Pai, que está nesse lugar, a unção que está na minha vida, Pai, na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pela uma unção de ensino, Pai, nos ensinando a respeito de todas as coisas. E hoje nós vamos aprender aquilo que é necessário para nossas vidas. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor. Então foi o próprio Jesus quem ensinou e incentivou, na verdade, a tomar ceia. Por que a gente deve fazer isso? Se é um simples... Tem como trazer aqui para mim, por favor? Só um cálice. É um simples suco de uva representando o sangue de Cristo, e um pão que representa o corpo, Mas existe espiritualmente algo muito mais do que isso, que é uma ordenança de Jesus, E lá no versículo 25, ele diz assim: semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, e é um novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é um pacto, Nós fizemos um pacto, obrigado. Então Jesus fez um pacto conosco, nós fizemos um pacto com Ele. Ele nos trouxe com essa aliança, Vou trazer uma aliança comigo, com minha esposa. Eu casei com ela, e nós vamos fazer 17 anos esse ano de casado. E entre algumas coisas que eu tinha, que eu não tinha também, ela dividiu comigo e nós dividimos entre nós por uma questão de aliança. Então quem é casado sabe sobre isso, Estou falando de dívida, dos filhos postiços, mas tem coisas que eu aprendi com ela, tem coisas que ela aprendeu comigo, Tem coisas que a gente às vezes até pega o cacuete, Quando diz assim: fulano parece realmente com fulano, Porque está tanto tempo casado que às vezes até a forma de falar, às vezes o olhar, a forma que a gente se expressa, Tem como esconder nada da mulher, Nem a gente até passa despercebido, mas a mulher nada se esconde, Porque ela sabe de tudo. Você tem um olho aqui na testa. Mas por causa dessa aliança, desse pacto, que eu tenho com ela, e o símbolo da nossa aliança é uma aliança, de ouro, Outros preferem prata, mas esse é o símbolo da minha aliança com ela, e o símbolo da aliança de Jesus conosco é através do sangue. Nós não vemos o sangue de Jesus, mas a Bíblia diz que há uma marca em nós, que é o selo da aliança, o selo quando Jesus vem nos trazer. Então Jesus deu essa ordenança. Ele disse: todas as vezes que comerem e beber do pão e comerem do pão e beberem do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Porque precisamos anunciar, ou fazendo isso anuncia a morte. E você pode estar aqui achando que é irreverente, a gente lembrar de uma pessoa que morreu. Quando a gente lembra de alguém que morreu, o primeiro sentimento que vem é tristeza, Mas através de Jesus Cristo a gente não tem a tristeza, porque Ele nos trouxe a vida. Você pode dizer aleluia por isso? É estranho, é algo fora do comum a nossa mente, pensar que a igreja está tão grande assim que a gente tem que olhar os 3 lugares assim, Mas vou ficar mais para trás para que veja todo mundo. Mas lembrar de alguém que morreu e a gente ficar alegre é porque ele morreu por mim e morreu por você. Você já pensou, aquilo que a gente não conseguia fazer, teve alguém que fez por mim e fez por você? Quem já teve uma dívida e alguém pagou a dívida? Eu já tive uma promissória. Quem lembra da promissória? Há muito tempo atrás eu fiquei endividado com uma promissória e alguém pagou a dívida. Então isso foi muito bom para mim. Eu tenho vergonha disso não. Passou já, irmão, faz tempo. Agora não, viu? Fique tranquilo. Então isso é muito bom quando alguém vem e paga. Aí diz, meu Deus, aí você fica tão grato àquela pessoa. Então Jesus fez isso por você. E esse pacto, além de Jesus ter feito esse pacto com você, Ele lhe deu a vida eterna. Ele lhe deu a alegria. Então por isso que nós celebramos a Santa Ceia com alegria.
E você vai ver outros cultos aqui, a gente alegre, a gente fervoroso, porque nós ministramos a palavra. E nós estamos felizes porque alguém restaurou para nós a nossa vida eterna, a nossa vida, e nos deu vida eterna. Olha o 27 que diz: de modo que qualquer que beber do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, eu tinha medo, viu? Pense. Porque eu achava que qualquer coisinha que a gente fizesse, né, estaria ali, tomasse a ceia, né, estaria, exceto que se você estiver em pecado, você está traindo condenação. Mas com esse versículo em si, irmãos, ele está tratando da questão de se você tomar ou participar indignamente. E eu estava olhando aqui numa explicação sobre dignamente. Quero ler aqui para você. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, por favor. Então, indignamente significa em que há desonestidade, aquele trabalho foi conseguido indignamente, ou uma pessoa que fez algo, ou está fazendo, uma defraudar alguém. Então, quando Jesus está falando aqui, que nós precisamos discernir o corpo, ou não tomar indignamente, né? A gente tem que fazer esse pacto, porque tem que estar observando a questão do pão, é porque nós precisamos, né? Quando ele diz assim, e que a gente coma do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, a gente não vai pegar lá o corpo de Cristo, porque Jesus ressuscitou e ele está no céu, amém? Então quando ele se refere ao corpo de Cristo, eu queria que você olhasse de lado para você ver quem é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Você pode dizer, o corpo de Cristo é a igreja. Então no versículo 27 eu vou ler de novo, quando ele diz: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, não precisamos, né? Eu queria falar só sobre isso. A gente não precisa defraudar ninguém para a gente. Aqui eu gosto de falar, quem conhece isso pode até balançar a mão aqui para deixar os visitantes mais fervorosos nisso. Prezamos aqui pela unidade, não é verdade? Prezamos pela unidade, mas isso significa que nós não temos diferença? Nós temos diferença. E a gente falou no ano passado, já no finalzinho, os valores do nosso ministério, né? Unidade, amor, né? E nós falamos sobre unidade, outras pessoas também que vieram aqui, que não estavam nem sabendo da série que nós estávamos ministrando, falou sobre unidade. Então a unidade, ela independe de aceitar ou discordar daquilo que você pensa. Porque nós temos várias pessoas aqui na nossa igreja, temos pessoas que estão junto conosco, né, que vamos dizer, a nossa equipe ministerial, que está fazendo louvor, que ensina, que dirige, que ministra. Essas pessoas também pensam diferente da gente. E nem por isso nós vamos precisar ficar em discórdia. Se está em discórdia, a gente vai, sente e conversa. Mas a unidade, ela vai muito além de eu aceitar o que até a minha esposa diz que tem que ser. Né? Às vezes, não, Dani, é assim. Ela diz, não, tem que ser assim. Mas às vezes a gente vai discordar de algo, mas chega num denominador comum. Porque há unidade entre nós. Há unidade entre mim e Patrício. Né? Há unidade entre mim e o irmão Geraldo, naquilo que diz a respeito da igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja não é da minha esposa, a igreja é do Senhor. E juntos estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando essa palavra indignamente, nós não precisamos agir, irmãos, com defraudar ninguém ou passar por cima de alguém. Amém? Versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come, no 29, quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então o corpo do Senhor somos nós. E esse discernir, às vezes eu ficava tentando entender quando eu era, na minha pré-adolescência, graças a Deus que eu conheci o verbo da vida, eu louvo a Deus pelas igrejas que eu passei quando eu era adolescente, mas na igreja o verbo da vida, no rema, eu posso dizer assim, que vocês vão ter uma aula demonstrativa aqui, olha, e no rema eu aprendi que discernir o corpo é discernir quem está perto de você, tá bom? Esse discernir é respeitar o irmão que está perto de você.
é respeitar aquilo, a habilidade que o irmão tem, até a fragilidade que o irmão tem. Nós precisamos discernir o nosso irmão que está perto, o corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Diga, eu preciso discernir quem está perto de mim. Há uma consequência, irmão, quando a gente não faz isso. E louvo a Deus demais, sou grato ao Senhor pelo crescimento dessa obra, né, que viemos para esse prédio. Você que é visitante aqui, você que está em online, né? Em cima nós temos dessa mesma proporção, temos uma sala só para crianças. E porque nós entendemos que criança também faz parte também da igreja e nós contamos com ela, porque nós cremos nisso. Então aqui nós não queremos ninguém, né? Essa é uma mensagem para todo mundo, até para mim mesmo. Nós não queremos e nem fazemos distinção de ninguém. Nós reconhecemos você como filho de Deus, nosso irmão em Cristo, e somos felizes por isso. Amém? Você está feliz com essa palavra que eu estou falando? Amém? Não estou falando para me exaltar ninguém, mas é isso que a gente tem pregado aqui dentro, tá certo? E naquilo que a gente tiver falhando, né? Graças a Deus nós temos o Senhor e eu tenho minha esposa que me avisa, né? Mas estamos aqui, irmãos, prezando a unidade e dizendo a você das consequências também que pode acontecer se você fizer isso. Tomar ceia indignamente, né? E às vezes a gente fica com essa desculpa: eu não vou ficar perto do irmão, não vou abraçar o irmão, porque nós estamos dentro de uma pandemia. A gente está aceitando isso, né? Na questão do decreto, a gente não pode estar abraçando ninguém, não pode estar trocando cálice. Mas independente disso, nós não vamos ultrapassar ninguém. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, irmãos, mas a Bíblia fala que a gente deve discernir o corpo. Versículo 30 diz assim: por causa disso, por causa de quê? Da falta de discernir o corpo de Cristo, os nossos irmãos, né? Não defraudando irmãos, né? Passando por cima. E eu estou lendo tudo isso porque nós vamos voltar para os versículos lá em cima e você vai entender por quê. No 30 ele diz assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Então, eu vi o pastor Bud, né, ministrando uma vez, e a Bíblia está dizendo isso. Não quero afirmar, trazer condenação para você, mas eu vou falar o que a Bíblia diz. Ele diz: por causa disso, irmãos, ou seja, quando a gente não discerne os nossos irmãos, mesmo no momento de Santa Ceia, o que é que acontece? Muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Esses fracos aqui, irmãos, é fracos na fé mesmo. Existem irmãos fracos e nós não queremos estar aqui trazer palavra de condenação, nem criticar você, mas nós queremos muito pelo contrário, né? Nós que estamos à frente, nós que estamos vendo assim com um olhar mais cuidadoso para você, nós queremos trazer para você uma fortaleza para que você fique forte, né? Venha junto conosco nessa visão de 1%. Nós temos uma visão aqui nessa igreja de alcançar 1% da região sudoeste de Campina Grande, e nós vamos conseguir por causa da função, por causa do ensinamento da palavra, né? Não por filosofias, não porque falamos bem ou qualquer outra coisa, se vestimos bem, né? Porque tem LED na igreja, uma igreja bonita, né? Nós somos uma igreja bonita, né? Amém, irmãos? Mas não é só por causa disso, é por causa do ensinamento da palavra. Nós vamos chegar a isso, né? E não queremos que ninguém esteja fraco, né? Como é que nós podemos cuidar de pessoas se nós estamos fracos, né? Eu tive no ano passado, eu e minha esposa, a gente teve Covid, foi horrível. A minha sogra estava com sintoma, a gente não podia cuidar dela porque a gente estava fraco. E essa relação de fraqueza espiritual, né? Essa coisa febria de a gente estar, né, fraco, não tem como a gente animar ninguém. E aqui não é uma igreja de calouros, né? A gente ensina pela palavra. Mesmo que você esteja passando por problemas, né? Todo mundo passa por problemas, mas a Bíblia, ela nos traz uma âncora, ela nos traz um caminho de trilha de vitória. Amém? Então, mesmo que você esteja passando por algum problema, irmãos, você precisa estar forte, meditando na palavra, estando aqui na casa do Senhor, discernindo o corpo, né? Estando presente, respeitando a unção que está na vida dos irmãos. Tem irmãos aqui que nós somos abençoados demais quando ministra louvor, quando traz um aconselhamento, qualquer outra coisa dessa.
E nós precisamos estar nos expondo a isso. E enfermos, né? Se você está fraco, a tendência é você adquirir ou uma enfermidade, né? Eu não estou falando por causa do Covid, que agora você está doente porque está em pecado, não estou dizendo isso. Mas há uma probabilidade de quando você se afasta da palavra, você vai estar mais suscetível a isso. A gente fez um churrasco na nossa casa, aleluia, um churrasco gostoso, né? Amém? Aleluia, eu gosto de churrasco. E choveu e a gente deixou a churrasqueira aberta, né, para não apagar ali e estragar. E tinha umas brasas e eu fui olhar a janela para ver como é que tava chovendo e a brasa caía água e foi. De madrugada eu me acordei para ver outra coisa lá e ainda tinha brasas lá. Então isso acontece se nós ficarmos fora da igreja, se a gente não se discernir que a igreja é um lugar para que a gente possa crescer espiritualmente. É possível a gente ficar um tempo fervoroso, mas vai chegar um tempo, porque você está longe das brasas, você vai esfriar e você vai ficar fraco e pode vir doenças. Amém? Nós não queremos que isso aconteça com você. Diga, eu não quero que isso aconteça comigo. Diga, eu vou aprender a discernir o corpo. Amém? E muitos que dormem no sentido longe do chamado, como também de morte mesmo, prematura, irmãos. Isso o pastor Bud falava também sobre isso. Mas o que fazer se isso acontecer, né? No versículo 31, eu queria que você abrisse comigo. Vou dar uma dica aqui para nós. E ele diz assim, no versículo 31. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então há uma tendência, né, da gente ser julgado, há um julgamento se a gente fizer coisas erradas, tanto pelo pecado, como a gente não decidir o corpo, como a gente não entender que a igreja é bom pra gente. Há uma consequência, e essa consequência é um julgamento. Lá em Salmo, não precisa abrir, lá em Salmo 32:5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não encobri. Disse eu, isso era Davi falando ao Senhor. Confessei o meu Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Desculpa, se você pedir perdão ao Senhor, Ele faz, né, com que você seja alvo como a neve. Né? A neve é muito branca, Ele faz ainda mais alvo do que isso. No versículo 32 diz assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Tem uma condenação, irmãos, para o mundo, tá? A gente não quer dizer quem vai ser condenado, apesar que a Bíblia, né, ressalta algumas coisas, mas há uma condenação. A gente não vai ficar dizendo, né, você vai ser, né, você que fez isso errado, você vai ser julgado. Não cabe a nós. Jesus não nos deu essa autoridade de julgar ninguém, tá certo? Diga comigo assim: Deus não me deu essa autoridade de julgar ninguém, mas vai haver uma condenação para o mundo e nós não vamos passar por isso. Então é necessário que a gente se julgue a nós mesmos. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas está aí minha esposa para dizer, às vezes, em alguns instantes, eu fico calado na minha casa, em alguns momentos, porque eu estou me auto-julgando. Eu fico olhando minhas atitudes, o que eu fiz, o que eu deveria fazer, e eu procuro me julgar. Eu faço isso às vezes. Fico calado, eu julgo o que eu deveria ter feito. Não era para eu ter feito isso. Era para agora eu vou fazer assim. Então eu procuro fazer isso, porque um dia eu escutei isso e eu não quero ser julgado como o mundo vai ser julgado. Eu não quero ir para o inferno. Eu procuro me julgar. Então é uma dica, irmãos, para vocês. Se julga. A atitude que você for fazer, você pensa 2, 3 vezes, mediante a palavra. Toma uma atitude certa em relação a isso. Se você errou, toma uma atitude para você saber julgar a si mesmo, para que você não tome nenhuma atitude errada, tá bom? Para que você aprenda. Versículo 33. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunis para condenação vossa, e as demais coisas eu ordenarei quando for.
Então você vê que o capítulo 12, o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falando, e capítulo 14 ele vai fazendo outras coisas. Mas olha que interessante, todo esse versículo, quando ele vai falar da ceia, esse capítulo que Paulo está falando aos Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja bem problemática, mas era uma igreja onde avivava os dons, né, fluía tudo, mas tinha algumas coisas que precisavam ser reguladas nela. E eu não estou falando que a nossa igreja é uma igreja desorganizada, mas há coisas na nossa vida que é necessário a gente ajustar para que a gente caminhe mais rápido, amém? Como num avião, quem já viajou de avião aqui? Todo mundo organiza, né, as direções que são dadas, aperta o cinto, coloque a máscara em caso de despressurização, né, faça tudo aquilo. E a maioria, eu acho que 95% das pessoas que estão dentro do avião, eles nem olham para os papéis ou olham as mulheres, as aeromoças fazendo. Por quê? Porque tem medo de fazer, né? Mas se disser, faça isso, todo mundo faz rápido, né? Bota o cinto, todo mundo bota rápido. Por quê? Porque há um risco que corre, tá bom? Então essas atitudes que Paulo está falando aqui para Coríntios, eu queria que você fosse lá para os versículos primeiros. Paulo vem dando as instruções aqui, e antes da Santa Ceia, ele está falando aqui da questão da comida mesmo. Mas como a gente não está colocando uma ceia aqui de Natal, né, que eu acho que você deve ter tido uma ceia abençoada, próspera, cheia de coisas boas, maravilhosas, aleluia. Mas, irmãos, se você observar, se aqui a gente tivesse uma Santa Ceia, uma mesa, né, e a gente dissesse, podem comer, né, com certeza as mulheres iam fazer o prato do marido, dos filhos, os primeiros, dos meninos, ia ser um tumulto aqui, se a gente tivesse uma ceia. Mas nos versículos, nos dois últimos versículos desse capítulo 11, ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais um pelos outros, trazendo por desfrute espiritual, ministerial, que Deus tem para oferecer para cada um. A gente precisa, como eu falei no começo, esperar uns pelos outros. Não é porque você tem um nível espiritual, ou um entendimento, ou um entender da palavra, que você vai menosprezar ninguém. Porque a gente não quer isso aqui, tá certo? E no versículo 30, no versículo 34, ele diz: se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reuneis para a condenação vossa. Ou seja, se a gente tem muita ânsia de fazer alguma coisa, trate em casa. Se julgue em casa, para não chegar na igreja e ser amundiçado, desculpa a palavra. Não na comida, mas não querer se aparecer, não querer ser muito, não querer passar por cima das pessoas. E isso é também não discernir o corpo de Cristo. Se eu tenho um entendimento, se eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, olha, irmão, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, eu estou explodindo. Mas tenha calma, tem um processo para chegar até esse lugar. Amém? Tem um processo de crescimento. Eu falo sempre, todas as vezes, eu acho que é um entendimento assim, um exemplo muito bom, que é um prédio, né? Um prédio, esse prédio ele tem colunas que ele sustenta esse lugar, e a gente não pode fazer o primeiro andar depois fazer as pilastras do prédio. Quem já viu isso na vida? Não existe. A gente tem que ir aos poucos, irmão, respeitando o limite de cada um, discernindo o corpo de Cristo, para que juntos nós cresçamos e entendamos que aquilo que eu tenho é necessário para as pessoas, e eu preciso aprender das pessoas para que eu possa crescer espiritualmente. Lá no versículo 17, Paulo diz assim: nisto, porém, eu vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, mas para pior. Isso Paulo estava repreendendo a igreja de Corinto, porque, em outras palavras, assim, no nordestino, né? Vamos falar nordestino? Estava tendo uma mundiça, né? Na hora da mesa, da comida, eles estavam amundiçados, ou seja, estavam desprezando, né? E eu acredito, pelo entendimento de anos que eu tenho na minha vida, que são poucos, que eu acredito que aquelas pessoas que tinham uma condição, elas tinham os melhores lugares nisso aqui, né? E Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios: olha, respeita todo mundo é igual diante de Cristo, aqueles que sabem, aqueles que não sabem, aqueles que têm, aqueles que não têm. E no versículo 18 ele dizia: porque antes de tudo, ouço que quando vos juntei na igreja,
há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Paulo estava dizendo que cria nisso, né? E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então, quando há uma dissensão ou uma discussão, eu vi o pastor Perillo ministrando sobre isso, eu achei interessante demais. Paulo dizendo no versículo 18, 19, ele diz: até importa que haja entre vós facções, ou seja, discussões, contendas, para que os aprovados se tornem manifestos, não os reprovados. Porque é dos aprovados que tem que ser a primeira atitude, não dos reprovados. Nunca espere de um imaturo ou de alguém que não tem entendimento a atitude. A atitude parte de quem tem entendimento. Tá bom? Você pode repetir comigo isso? Diga: a atitude tem que partir de quem é maduro, de quem tem entendimento. Amém? Abre lá em João, capítulo 8, por gentileza. Nós vamos encerrar com esse capítulo. Quem conhece essa parte? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Você já conhece essa história? Eu vou a partir do versículo 4. E Jesus estava lá, né, escrevendo na areia, como essa parte, né? E disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Interessante que ele só compara a mulher, não compara o homem, né? O homem também foi culpado, ele errou, ele pecou. E o versículo 5 diz assim: ora, Moisés nos ordena na lei que os tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, mas com insistência, e perguntou-lhes. Ergueu-lhes e lhe disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. Que interessante, né, irmão? Jesus ele tinha todo o direito de pegar uma pedra ali na mulher e meter na cabeça da mulher, né? Né? Derrubar a mulher, porque Jesus não tinha pecado. Mas pela insistência que eles estavam querendo pegar Jesus ali, o versículo 8 diz assim: e tornando-se a inclinar-se, escrevia na areia ou na terra. O versículo 9: quando ouviram isto, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Irmãos, que interessante que quando quando Paulo falou, né, para esperar uns pelos outros e a atitude ser do maduro, nessa ocasião aqui, o que é que acontece, né? Jesus diz: quem não atira a primeira pedra, que Jesus queria ensinar ali a atitude, porque eles poderiam fazer isso aí, né, de dizer não, os mais velhos, justamente foram os fariseus que fizeram isso, pessoas entendidas da lei, mas eles disseram assim: nós vamos colocar diante de Jesus essa pegadinha para pegar Jesus, né? E Jesus diz assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E os mais velhos foram tirando, ou seja, a consciência dos mais velhos foram entendendo que não podia fazer aquilo, que não poderia fazer aquilo. Então a atitude deve começar dos mais entendidos, a atitude de nós mais fortes, né? Se eu queria que você repetisse comigo: a minha atitude minha tem que ser a primeira. Diga: porque eu sou maduro e eu posso chegar a fazer isso. Amém? Volta lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 33. E ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reuneis para condenação vossa.
Então, se você tem algo que precisa ser tratado na sua vida, trata, né? Se julga a si mesmo, para que você não venha e não decida o corpo, ou não queira decidir o corpo e você traga condenação para você. Amém? Eu queria chamar o louvor e eu queria que a gente fizesse uma oração para que a gente possa entender, se consagrar ao Senhor em relação a isso. Eu queria que você tivesse essa oportunidade de consagrar, de pedir perdão ao Senhor, de se julgar. Esse é o momento de se julgar. Nós vamos fazer uma oração por todo mundo, ou por você mesmo aqui em uníssono, e ninguém vai escutar o que você está orando, porque ninguém consegue escutar duas coisas ao mesmo tempo. Amém? Apaga essa luz aqui, por gentileza. Queria que você ficasse de pé. Que oportunidade nós temos de nos julgarmos. É necessário isso, irmão. A Bíblia diz: senão nós ficamos fracos, podemos ficar doentes, se não dormir. E esse dormir é dormir cedo. Eu não quero morrer antes do tempo. Eu quero viver e contar os feitos do Senhor. Você também? Então eu não quero, eu tenho dito, tenho declarado, não quero fazer velório de ninguém nessa igreja. Eu já fiz até um casamento, batismo, mas velório não quero fazer, irmãos. Não quero fazer velório de ninguém. Amém? Então, enquanto os irmãos cantam, você vai ter a oportunidade de se julgar. Dizer: ô Senhor, onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou errando? Aonde eu deveria ter feito e não fiz? Para que eu possa entender e discernir o teu corpo, Senhor, que são os meus irmãos. Então você pode estar orando aí. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Pelos meus irmãos, nós estamos diante de você, se julgando, analisando, nos examinando. Aquilo que nós temos feito, que não temos discernido o corpo de Cristo. Os meus irmãos, as fraquezas, as virtudes, os aconselhamentos, as correções. Onde é que aquilo que eu tenho, aquilo que nossos irmãos têm errado, que você fale aos nossos corações, nos traga essa lembrança, para que a gente possa estar se julgando, para que nós não podemos estar errando, não podemos trazer condenação para nós, Pai, de algo tão simples, que é nos examinar. Tão simples, Pai, que você nos deu uma direção, Pai, através da vida do apóstolo Paulo. E nós queremos aprender com isso, com essa igreja, Pai, que errava, e Paulo exortava que eu não quero, Pai, trazer condenação para mim. Eu não quero que meus irmãos, que essa igreja seja uma igreja, Pai, fraca, enferma e nem que dorme, mas que seja uma igreja avivada, uma igreja próspera no caminho, no propósito que você tem, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não vamos ficar, Pai, cansados, Pai, diante do primeiro caminho que está aparecendo na nossa frente, porque nós estamos errando. Muito pelo contrário, Pai, nós queremos entrar, Pai, forte, Pai, cheio de vida, Pai, cheio de palavra, Pai, convictos, Pai, no propósito que você tem para a nossa vida, Senhor. Faz tua oração, levanta tuas mãos, levanta tua voz. Estamos aqui, ninguém está aqui para te condenar. Muito pelo contrário, está aqui para estar junto, pegando junto com você. Amém, Pai. Eu sou livre, canta, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aleluia. Obrigado, Nada Senhor. além do sangue. Obrigado, Senhor. De Jesus. Mais uma vez eu sou livre do pecado. Eu sou livre para me julgar. Diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor.
damos graça, Pai, que nós conseguimos, Pai, olhar para nós mesmos e ver, Pai, o que está em nós, o que precisa ser mudado, Pai, o que precisa ser corrigido. Muito obrigado, Senhor. Que agora nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos, Pai, romper, Pai, coisas que aí em 2021 nós não conseguimos romper. Esse é o ano do extraordinário, Pai. Algo extraordinário está acontecendo, Pai. Algo extraordinário vai acontecer na nossa vida. Obrigado, Senhor. Planos, propósitos e práticas vão ser estabelecidos em 2022, Pai. Vai ser um ano, Pai, de grandes coisas extraordinárias, Pai. Na minha vida, na vida da minha família, Pai. Na vida dessa igreja, Senhor. Na vida dessa região sudoeste de Campina Grande, Senhor. Nós cremos, Pai, porque nós estamos aprendendo, Senhor, a nos julgarmos, Pai, para não errarmos, não ficarmos fracos, Pai, não ficarmos enfermos, não dormirmos antes do tempo, Senhor. Obrigado, Senhor.